E aí pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula de hoje, o nosso tema serão as desigualdades. Nós vamos aprender o que é isso na matemática e qual a sua finalidade para o estudo dessa linda ciência. Essa tirinha aqui de hoje, esse meme, ele é só para a gente descontrair e não tem muito a ver com a matéria hoje não. No final dessa aula, a gente espera que todo mundo seja capaz de reconhecer uma inequação do primeiro grau, compreender o significado da solução de uma inequação do primeiro grau em determinado conjunto, verificar se o número pertence ao conjunto solução de uma inequação do primeiro grau e compreender as propriedades operatórias das desigualdades, certo? Então vamos nos preparar bem e bora lá, hein? Antes de nós começarmos a estudar as desigualdades, nada melhor que a gente recorrer ao esporte para a gente poder falar delas, porque ela é bastante utilizada no esporte para a gente comparar alguns dados. No esporte, principalmente, a gente pode comparar tempo, porque geralmente quem faz o menor tempo ganha uma competição, ou a gente compara uma pontuação, porque a gente geralmente quem tem maior pontuação também é vencedor. A gente compara colocação ou a gente compara para estabelecer recorde, tá bom? Mas não significa que fica nesse âmbito da competição. A gente pode comparar a idade, a gente pode comparar vários fatores que não necessariamente dizem respeito ao esporte. Mas para a gente poder começar a nossa investigação pelas desigualdades, vamos numa notícia de 2012, na época das Olimpíadas, para a gente verificar algumas dessas informações. E a gente escolheu essa notícia de 2012 pelo fato de estar no livro didático de vocês também. A notícia é a seguinte, ó. Arthur Zanetti faz história e conquista ouro nas argolas em Londres. Quem quiser, digita isso aqui no Google que vai achar a mesma notícia, mas também a gente pode disponibilizar o link, isso não tem problema não. Eu quero chamar a atenção para alguns detalhes dessa notícia, como por exemplo isso aqui, ó, a nota do Arthur Zanetti nas argolas foi 15.900. Outro detalhe importante é que o quarto lugar, por exemplo, conseguiu 15.616 pontos. A gente pode também ter a informação que o Arthur Zanetti tem 22 anos, que o ginasta mais velho da final tinha 39, que as notas do pódio são 15.666, 15.733 e por aí vai. Nós temos muitos detalhes que a gente consegue tirar dessa reportagem. Então, com esses detalhes, a gente pode ver na reportagem, depois quem quiser pode pausar o vídeo, pode voltar na informação, pode voltar na notícia e ver isso tudo aí. A gente pode verificar nas informações das notícias algo sobre pontuação, e aí a gente pode perceber, por exemplo, que a pontuação do primeiro colocado, que foi 15.900, a gente pode dizer que ela é maior do que a pontuação do segundo colocado, que se eu não estou enganado é 15.797 ou alguma coisa desse tipo. Né? Se eu estiver enganado, me perdoe. A gente pode analisar a colocação e a gente pode dizer, por exemplo, que o Zanetti ele ficou na primeira posição e é uma posição maior do que a que ficou lá o búlgaro de 39 anos. Eu esqueci o nome dele, eu vou colocar assim, ó. Búlgaro, por exemplo. A gente pode analisar a questão da idade, a gente pode ver, por exemplo, que a idade do Zanetti, à época, né, em 2012, que era 22 anos, a gente pode ver que a idade dele é menor do que a idade do búlgaro, que tinha 39 anos. Então são várias coisas que a gente consegue analisar com base nas desigualdades, no estudo das desigualdades. Tá bom? Aqui, ó. Se não conseguiu localizar, volta lá no texto
e tenta localizar essas informações com calma. E o que isso traz para a gente no estudo das desigualdades? Principalmente esses sinais que nós começamos a utilizar no slide anterior, ó, e o nome desses sinais são esses aí. Ó. Esse primeiro sinalzinho aqui é chamado de menor que, esse segundo sinal aqui ó, é chamado de maior que, e já esses sinais aqui, ó, de menor que e de maior que, com uma barrinha embaixo, eles são chamados de menor ou igual, que faz toda a diferença, concorda, pessoal? Esse aqui é o maior ou igual que, faz toda a diferença, ser menor que ou menor ou igual que. Vamos supor, se eu disser que um número qualquer é menor que 2, esse número pode ser 1, pode ser menos 1, pode ser 1, pode ser 0, pode ser menos 1, pode ser menos 2 e por aí vai no universo dos números inteiros. Agora, se eu disser que um número é menor ou igual que 2, ele pode ser 2, ele pode ser 1, ele pode ser 0, esquece esse sinal aqui, ele pode ser menos 1 e por aí vai no universo dos inteiros, né? Isso que eu não estou entrando no universo dos racionais, que senão as opções seriam muito maiores, concorda? Então, esses sinais que nós utilizamos anteriormente, eles são chamados de sinais de desigualdade. E eles estabelecem dois membros, assim como no estudo das equações. Vamos pegar o exemplo lá da idade do Zanetti. Eu disse que a idade do Zanetti é menor que a idade do búlgaro. Ó, ele então estabeleceu uma relação de desigualdade e essa relação de desigualdade criou também dois membros. O que está do lado esquerdo do sinal é o primeiro membro, igual na equação, viu, pessoal? E o que está do lado direito é o segundo membro. Simples assim. E outra coisa importante, daqui a pouco vocês vão ver que isso aqui é importante, a gente diz que os sinais de maior ou igual e os sinais de menor ou menor ou igual, eles têm sentidos opostos. Daqui a pouco a gente vai utilizar essa definição aqui de sentidos opostos. O que quer dizer? O sinal de maior ou igual é esse aqui, ó. Vamos dizer que a ponta dele está virada para cá, né, para a direita. E o sinal de menor ou igual é esse aqui, ó. O sinal de menor, desculpa, viu, gente? O sinal de maior é esse, o sinal de menor é esse. A mesma coisa com maior ou igual. O maior ou igual é esse, o menor ou igual é esse, né? A ponta do maior ou igual está aqui para a direita, o vértice, vamos dizer assim, do sinal, e aqui está virado para está apontado para a esquerda. A gente diz que eles têm sinais opostos, que eles têm sentidos opostos, desculpa, por causa dessas pontas aqui mesmo. Ó. Isso aqui vai ser importante daqui a pouco. Ó. Tá vendo? Sentidos opostos. Guarda isso aí. Vamos estudar algumas situações para a gente poder verificar algumas propriedades das desigualdades. A primeira situação é essa aí, ó. Se eu tenho 8 e 3, eu posso dizer que 8 é maior que 3. Isso aqui é pura verdade, concorda comigo? Agora, se eu adicionar 4 unidades aos dois membros da desigualdade, olha o que vai acontecer. Eu tenho 8 mais 4, ó. Repara que eu estou fazendo algo que a gente faz muito na equação, que é adicionar uma coisa aos dois membros da desigualdade, né? 8 mais 4, 12. E 3 mais 4, 7. 12 continua sendo maior que 7. Repare, então, que quando eu adiciono alguma coisa aos membros da desigualdade, ó, o sinal de desigualdade continua o mesmo. Tá bom? Se 8 era maior que 3, 12 continua sendo maior que 7. A mesma coisa se eu subtrair numa desigualdade qualquer. Eu tenho aqui 2 e 6 e eu sei que 2 é menor que 6. Isso aí é muito verdade. Tá bom? Um detalhe que eu esqueci de falar. Uma dica, um bizu muito importante. A boca do sinal, ó. Olha lá, a boca do sinal, ela sempre fica virada para o maior. Sempre. Então, se você tem dificuldade para saber qual símbolo que é, qual é maior, qual é menor, a boca do símbolo, ela sempre fica virada para o maior dos membros, tá bom?
Então, se eu tenho que 2 é menor que 6, isso é verdade. E se eu subtraio 5 unidades dos dois membros da desigualdade, eu vou ter isso aqui, ó. 2 menos 5 e 6 menos 5. Eu acho que o sinal vai se manter o mesmo. Quer ver? Olha só, 2 menos 5 dá menos 3. E 6 menos 5 dá 1. Menos 3 continua sendo menor que 1. Então, quando eu subtraio unidades dos dois membros da desigualdade, eu mantenho o sinal de desigualdade tal como ele é. Olha uma outra situação aí, ó, que a gente vai estudar. Eu tenho 9 e a gente sabe que o 9 é maior que 5. Isso é fato. Se eu multiplicar ambos os membros da desigualdade por um número positivo, olha o que vai acontecer. Eu tenho 9, que vezes 5 vai dar 45. Eu tenho 5, que vezes 5 vai dar 25. Então, o primeiro membro continua sendo maior que o segundo membro, ou seja, 45 é maior que 25. Concorda comigo, pessoal? Fato também, né? E se eu tiver que dividir esses membros por os membros da desigualdade por um número positivo, então aqui, ó, multiplicar por número positivo, dividir por número positivo. O que vai acontecer? Ó, 4 menor que 8, fato. Se eu dividir 4 por 2, e se eu dividir 8 por 2, eu vou continuar tendo uma relação de desigualdade onde o primeiro membro é menor que o segundo. Não é porque 2 é menor do que 4. Fato isso, né? Então, o que eu quero dizer com toda essa situação aqui? Ó, eu vou até escrever aqui. Em todas as situações o sinal de desigualdade não foi, ó, bem grande, ó, não foi alterado. Tá certo, gente? Ó, então, presta atenção nisso. Por que eu estou frisando nisso, né? Na equação, isso aqui é quase que normal, natural. O sinal nunca vai mudar. Mas na inequação, na desigualdade, o sinal, algumas vezes, ele é alterado. E quando é que esse sinal é alterado? Quando a gente tem que multiplicar, e daqui a pouco vocês vão ver que é quando a gente tem que dividir também, os membros da desigualdade por um número negativo, aí o sinal se altera. Vamos pensar sobre, olha só, eu tenho que 5 é maior que 4, né? Se eu multiplicar isso por menos 3, eu vou ter que 5 vezes menos 3, isso aqui é igual a menos 15, não é, gente? E eu tenho 4 vezes menos 3. Ué, mas 4 vezes menos 3 é menos 12. Então, a gente tem uma relação onde a desigualdade ela é invertida. Né? Se 5 é menor que 4, menos 15, ó, se 5, desculpa, se 5 é maior que 4, a gente tem que menos 15 é menor que menos 12. Por que isso acontece? Porque a gente está multiplicando aqui, ó, pelo oposto de menos 3, né? A gente está multiplicando aqui pelo oposto, desculpa, a gente está multiplicando aqui pelo oposto de 3 aqui também. E quando a gente pega o simétrico de 15 na reta numérica, e quando a gente pega o simétrico de 12 na reta numérica, a gente percebe que menos 12 é maior que menos 15, ou que menos 15 é menor que menos 12. Certo, gente? Então, olha o que acontece com o sinal aqui quando a gente multiplica uma desigualdade por um número negativo. O sinal dessa desigualdade, ele também é invertido. Olha lá, quando a gente divide é a mesma coisa. Eu tenho menos 8 menor que 12. Isso é fato, menos 8 é menor que 12. Quando eu divido ambos os membros dessa desigualdade por um número negativo, nesse caso eu vou escolher o menos 4, olha o que vai acontecer. Eu tenho menos 8 dividido por
menos 4. E eu tenho 12 dividido por menos 4. Menos 8 por menos 4 dá 2 positivo. E 12 dividido por menos 4 dá menos 3. Ora, então a desigualdade, houve uma inversão no símbolo de desigualdade. Por quê? 2, que é o menos 8 dividido por 4, é maior que menos 3. Olha, então houve uma inversão do símbolo de desigualdade. Isso acontece novamente porque a gente está pegando o oposto do resultado dessa divisão, né? Então, pensa nisso. Deu bug aí? Deu tela azul? Como diz o pessoal? Pausa o vídeo, volta, tenta entender com calma. E se não entendeu, né, vai lá no fórum e pergunta para a gente. O que importa é a gente estar atento ao que está escrito nessa informação aqui, ó, destacada no slide. Multiplicando ou dividindo um mesmo número negativo pelos dois membros de uma desigualdade, obtemos outra desigualdade de sentido oposto. Lembra que eu falei que essa palavra ia voltar? Sentido oposto? Então, ó, eu tenho aqui o símbolo de maior que, aqui eu tenho o símbolo de menor que, e eles são opostos, os sentidos opostos. A mesma coisa aqui, ó, sempre sentidos opostos. Porque eu multipliquei ou dividi a desigualdade por um número negativo. Isso sempre vai acontecer? Sim, isso sempre vai acontecer para números negativos. Para números positivos, não. Na multiplicação e divisão. E repara, viu, pessoal? Volta lá no slide anterior que vocês vão ver. Repara que se a gente somar ou subtrair alguma coisa da desigualdade, o sinal não é alterado. É só quando é multiplicação ou divisão por número negativo. Certinho? Entendido isso, a gente parte para tentar entender o conceito de inequação. Mas antes de tentar entender o conceito de inequação, eu quero que vocês observem a balança abaixo e percebam que os pratos dessa balança estão em equilíbrio. Sendo o peso do abacaxi de 300 gramas, vamos tentar traduzir essa situação aqui para o matematiquês ou para a linguagem matemática, chamando o peso da maçã, sabendo que o peso da maçã tem X gramas. Bom, se tem uma relação aqui onde os pratos estão em equilíbrio, eu acho que é razoável a gente afirmar que há uma relação de igualdade, não é isso? O que eu posso dizer então? O peso do abacaxi, que é 300 gramas, ele é igual a 60 gramas do peso aqui, ó, do pezinho, mais o peso de cada maçã. Se cada maçã pesa X, eu posso dizer que é 3X. Não é assim? Todo mundo entendeu essa situação? Isso aqui eu estou dizendo que é, então, portanto, uma equação. Por que isso é uma equação? Porque nós temos uma incógnita e nós temos o sinal de igualdade. Todo mundo concorda? Se todo mundo concorda, agora pensa nessa outra situação aqui, quando a gente retira uma das maçãs. Aqui, ó. Aqui nós tínhamos 3 maçãs, o pezinho de 60 gramas e um abacaxi. Agora, eu quero que a gente observe, né, levando em consideração os mesmos pesos, o que acontece quando a gente tira uma das maçãs da balança. Quando a gente tira uma das maçãs da balança, eu acho que é normal a gente pensar que o prato do abacaxi ele vai abaixar um pouco em relação ao prato que estão as maçãs e o peso, porque o abacaxi fica mais pesado, né? Então, repara que aqui há uma relação de desequilíbrio. Aqui há uma relação de desigualdade, tá bom? Então, se há uma desigualdade, ou seja, o peso do abacaxi é maior que o peso do outro prato, como é que a gente expressa isso em linguagem matemática? Acho que a gente pode dizer que o peso do abacaxi, nesse caso, é maior que o peso do pezinho mais o peso de 2 maçãs, tá bom? Quando isso acontecer, a gente tem uma inequação. Qual é a diferença disso para a situação anterior? Ó, a diferença está basicamente no sinal de desigualdade, porque a gente tem aqui a incógnita igual a gente tinha na equação, mas aqui agora a gente tem um sinal de desigualdade. Tá bom? E aqui está a definição de inequação. É importante a gente entender essa definição aqui, ó. Toda desigualdade que tem pelo menos
uma incógnita e cada incógnita tem um expoente maior ou igual a 1, é chamada de inequação. Para a gente, aqui, a gente vai estudar especificamente os casos de inequação do primeiro grau. Aqui, ó, nós temos 4 exemplos de inequação. Olha só, eu tenho sinal de desigualdade, incógnita. Sinal de desigualdade, incógnita. E essa incógnita aqui, ó, ela tem expoente 2. Sinal de desigualdade, incógnitas. Ó, 2 incógnitas diferentes. É inequação? É inequação. Aqui, ó, sinal de desigualdade, incógnitas. Aliás, uma incógnita com expoente 1 e a mesma incógnita com expoente 2, né? Isso tudo é inequação? Sim, isso tudo é inequação. O que vai interessar para a gente são inequações desse tipo aqui, ó. Quando a gente tem uma única incógnita de expoente 1, ou seja, que a gente diz que a gente tem inequações do primeiro grau. Olha aqui, ó. Todas essas aqui são. Aquela do abacaxi aquela que estava assim, ó. 300 é maior que 60 mais 2x. Isso é uma inequação do primeiro grau? Sim, eu tenho aqui, ó, uma incógnita de expoente 1 e o sinal de desigualdade. Então, eu tenho uma inequação do primeiro grau. Essas aqui serão o alvo do nosso estudo no 7º ano. Beleza, pessoal? Então, por agora, a gente não vai aprender a resolver, não. Nós vamos só conhecer as inequações, e aí eu gostaria que vocês fizessem os exercícios das páginas 110 e 111, tudo para a gente poder se familiarizar com o conteúdo. Amanhã a Tenente Flávia vem falar um pouco mais das inequações, para a gente conseguir aprender direitinho o que é isso na prática, na matemática, como é que a gente usa isso aí. Gostaria também que todo mundo lesse a seção um pouco de história, um pouco de história, para poder se familiarizar com a criação dos símbolos na matemática, ver que isso não é uma coisa natural, não é uma coisa criada do dia para a noite, tá bom? Para a gente poder entender que a matemática é, como tudo nessa vida, um conhecimento produzido, refletido, ressignificado e reproduzido novamente, tá bom? Eu vou ficando por aqui, não antes de mostrar aquela frasezinha motivacional, legal, para a gente poder refletir. O melhor de cada pessoa acontece na hora que cada um se conhece de verdade. Não aguarde pela sorte. Estude, estude-se. Tá bom, pessoal? Boa semana para todo mundo, boa volta de recesso e até o próximo vídeo. Até lá, tchau!